1 Pedro capítulo 3, de 8 a 12, eu quero conversar com você nessa noite sobre a boa vida e como vivê-la. A boa vida e como vivê-la. E a palavra de Deus nos diz assim: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e viver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre todos os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Você já ouviu essa expressão? Ah, que vida boa! E normalmente as pessoas dizem isso para nós quando a gente está, por exemplo, no momento de férias, no momento de lazer, no momento que a gente está ali na praia, né, Maurício? Com a varinha lá pescando, ou então sentado lá na cadeirinha de pernas para o alto, né? Aí as pessoas passam por nós, ou então vê a foto que a gente coloca lá no Instagram e diz: nossa, que vida boa, né? E quando a gente pensa nessa frase, nós provavelmente vamos pensar em lugares, às vezes, paradisíacos, né? Então a gente acha que a vida boa é para aquelas pessoas que estão lá, por exemplo, em Angra dos Reis, em Fernando de Noronha, em Porto de Galinhas, ou qualquer outro lugar onde as pessoas ricas, as pessoas abastadas têm as suas piscinas, as suas praias, se apresentam com seus carrões, né? Normalmente a gente pensa nessas coisas. Mas a verdade é que todos nós sabemos que essa não é a boa vida. Essa não é a vida boa. Porque as pessoas que estão em Angra dos Reis, as pessoas que estão em Fernando de Noronha, as pessoas que estão em Porto de Galinhas, elas não são mais felizes na média do que as pessoas que estão aqui em Campos, nós que estamos aqui em Campos nesse momento. Ou em qualquer outra cidade, ou em qualquer outro lugar desse nosso país. Na verdade, meus irmãos, algumas das pessoas mais miseráveis do mundo são aquelas que vivem para as coisas que o dinheiro pode lhes dar, para as coisas que o dinheiro pode comprar. E a pergunta que então fica para nós é: o que é a boa vida? E como nós podemos vivê-la? Precisamos entender que a vida verdadeiramente boa, ela vem em termos a bênção de Deus sobre nós, particularmente na área dos relacionamentos. Grave isso. Tenha isso na sua mente e no seu coração. A vida verdadeiramente boa, ela vem de nós termos a bênção de Deus sobre nós, em particular na área de relacionamentos saudáveis. Na verdade, nós poderíamos dizer que a bênção de Deus, ela é inseparável de termos relacionamentos saudáveis. Não há como termos a bênção de Deus sobre nós se nós não tivermos, se nós não nutrirmos, se nós não cuidarmos em ter relacionamentos saudáveis. Porque, como o apóstolo João afirma, e ele faz isso sem rodeios, eu tenho dito, né? A gente está fazendo a exposição de 1 João aqui nos cultos pela manhã, e eu tenho dito que João ali é preto no branco, né? Ele dá na lata sem rodeios, ele não floreia as coisas não. E olha o que ele vai dizer no versículo 20 do capítulo 4, nós começamos o capítulo 4 hoje, estamos ali na primeira sessão, nos 6 primeiros versículos, mas olha o que 1 João capítulo 4, versículo 20 vai dizer: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, essa pessoa é mentirosa. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus,
que não vê. Ele vai na lata, né? Deixa a gente até meio, né, Almir? A gente toma uma dessa e fica até meio tonto, né? Estar relacionado corretamente com Deus e com os outros, e com o meu próximo, e com o meu irmão, resume, na verdade, toda a mensagem da Bíblia. Quando perguntaram a Jesus qual era o maior e qual era o principal mandamento, o que Jesus respondeu? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a esse, é semelhante ao primeiro. Ame o seu próximo como a si mesmo. E destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Isso está em Mateus, capítulo 22, de 37 a 40. Portanto, meus irmãos, vida boa está ligada a relacionamentos. A Bíblia diz para nós que aquilo que depender de nós, aquilo que estiver ao nosso alcance, nós precisamos estar em paz com os outros. Para vivermos uma vida doce, para vivermos uma vida abençoada. E claro, mesmo que você não tenha a abundância de coisas, a abundância de recursos, a abundância material, mas a vida, ela pode sim ser boa, a vida, ela pode sim ser doce. Isso depende do nível de relacionamentos saudáveis que nós possuímos, que nós nutrimos, que nós mantemos. Paulo, quando escreve em Romanos, capítulo 12, versículo 18, ele vai dizer: façam todo o possível para viver em paz com todos. Porque é claro, se você está constantemente em desacordo com as pessoas, em desacordo com os outros, você pode ser a pessoa mais abastada do mundo, a pessoa mais rica do mundo, mas a vida não será boa para você. A vida não será doce para você. A vida não será feliz para você. Porque o maior bem, o maior recurso, o maior tesouro que nós possuímos são os relacionamentos. Eu tenho dito isso já algumas vezes, né? Já estive em situações, e há pastores aqui que com certeza talvez compartilhem comigo essa experiência, de você estar ali com uma pessoa moribunda, uma pessoa que está à beira da morte, e eu nunca vi alguém que está na beira da morte pedir para trazer os seus diplomas, pedir para trazer os seus extratos bancários, pedir para trazer as chaves dos seus carros, as suas joias, as suas roupas, os seus equipamentos eletrônicos. Mas eu já vi pessoas que estão na beira da morte pedir para trazer pessoas. As pessoas que amam. Porque, na verdade, é nisso que se constitui a verdadeira riqueza na nossa vida. Aqui, Pedro, ele está citando nessa sessão o Salmo de número 34. Pedro faz aqui referência aos versos 12, 13, 14 e 15 do Salmo de número 34. E ele vai dizer então que se nós quisermos amar a vida e viver dias felizes, viver dias bons, então nós devemos fazer algumas coisas com os nossos lábios e também precisamos fazer algumas coisas com a nossa vida, com o nosso procedimento, com o nosso caminhar, com o nosso andar. E é exatamente isso que eu queria abordar com você aqui nessa noite. Se eu pudesse sintetizar aquilo que eu quero conversar com você numa frase, essa frase seria: a boa vida, ou a vida boa, resulta de seguir os princípios de Deus para os relacionamentos saudáveis. Fazer o bem em nosso andar
e em nosso falar. A vida boa resulta em seguir os princípios de Deus para que eu e você tenhamos relacionamentos saudáveis, que vão acontecer quando nós estivermos atentos em fazer o bem, através daquilo que falamos e daquilo ou da maneira como nós andamos, da maneira como nós caminhamos. Pedro aqui está fazendo um resumo da sessão que ele começa no capítulo 2, onde ele diz que nós estamos aqui nesse mundo vivendo como peregrinos, como estrangeiros, nesse mundo mau, nesse mundo perverso. E o tema prossegue, e aqui no capítulo 4, Pedro vai dizer então que a maneira como nós nos relacionamos, o nosso testemunho, precisa ser verdadeiro nesse território hostil que nós estamos vivendo. A nossa pátria não é aqui, o mundo não é o nosso lugar, nós somos peregrinos e estrangeiros. E Pedro então vai dizer que nós cristãos, nós precisamos ser distintos, ser diferentes em nosso comportamento. Precisamos ser notáveis na nossa obediência a Deus. Precisamos ser submissos às autoridades constituídas. Seja as autoridades governamentais, seja as autoridades no nosso trabalho, seja as autoridades dentro da nossa casa. Ele está falando sobre essas coisas. E se nós quisermos vivermos como Pedro vai nos dizer aqui, sendo estrangeiros nesse mundo, e se nós vivermos da maneira como ele então aplica, qual deve ser a nossa conduta, ele vai dizer que nós teremos um testemunho poderoso aqui neste mundo. Meus irmãos, Deus tem planejado a vida para que, quando nós procuramos fazer aquilo que é bom, aquilo que glorifique, obedecendo então aos seus mandamentos, nós herdaremos as bênçãos. Olha o que ele vai dizer no verso 9. 1 Pedro, capítulo 3, verso 9. Ele começa dizendo: não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem a bênção por herança. Pedro está dizendo aqui que quando os nossos motivos são egoístas, ou seja, usarmos a Deus para que a gente seja feliz, nós vamos ficar vazios. E existem então duas áreas onde nós devemos buscar agradar a Deus, no nosso andar, no nosso comportamento, incluindo a nossa atitude e também na nossa conversa. A primeira coisa que eu quero destacar aqui com você então nesse texto é: a vida boa, ela resulta em relacionamentos saudáveis, onde procuramos fazer o bem em nossa caminhada. No verso 11, Pedro vai dizer: afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. E como eu disse, Pedro está extraindo essas suas palavras do Salmo 34, que apoia aquilo que ele diz também no verso 8. Ele vai dizer: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. E você percebe aqui que existem duas coisas que a gente precisa fazer. A primeira delas, algo que você deve se afastar. Você deve se afastar de fazer o mal. Mas também há algo que devemos buscar. O que nós devemos buscar? Fazer o bem. Deixe de fazer o mal, abstenha-se do mal, afaste-se do mal e busque o bem, e busque a paz. E o que isso significa? Bem, fazer o bem na nossa caminhada significa abandonar o mal e buscar a paz. Eu creio que quando Pedro vai nos apresentar isso, está implícito para
Pedro, e claro, precisa estar para nós, de que nós temos uma inclinação natural para o mal. E essa é a nossa realidade. O pecado mexeu com a gente. O pecado arranhou a imagem de Deus em nós. E nós temos uma inclinação natural para o mal. Por isso que Pedro vai dizer no verso 11, afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. A palavra mal, ela é usada 5 vezes aqui nesse capítulo. E todas as vezes em que ela aparece, ela traz a referência de nós vivermos para nós mesmos, desconsiderando Deus e também desconsiderando os outros. A exceção, claro, quando as pessoas podem nos servir, quando as pessoas podem fazer algo que vai nos abençoar, que vai ser propício para nós. O pecado original, meus irmãos, de Adão e Eva, e que fez com que toda a raça humana então mergulhasse no pecado, foi um ato da vontade própria que buscou a autorrealização em desobediência aos mandamentos de Deus. E você sabe que o novo nascimento, ele não erradica esse mal totalmente de nós, porque nós estamos agora lutando contra o poder do pecado que tenta agir em nós. Somos pecadores redimidos, mas continuamos sendo pecadores. Por exemplo, eu estou dirigindo, isso já deve ter acontecido com você, e aí vem aquele sujeito e entra com o carro abruptamente na sua frente. Na estrada é muito comum fazer isso, né? De maneira que você tem que, como a gente diz, chapar o pé no freio. Gastar borracha, né? No asfalto para poder segurar o carro, porque senão você pode colidir. A pergunta é, por que que eu não respondo instintivamente a essa ação, orando por aquela pessoa e pedindo para que Deus abençoe e salve a vida dela? Nunca foi o meu instinto fazer isso, muito pelo contrário. Meu instinto é pensar e, quem sabe, até dizer algumas palavras muito mal educadas, muito mal criadas com relação a essa pessoa. E sabe por que isso acontece, meus irmãos? Isso acontece porque, da mesma maneira que uma criança, quando tem um acesso de raiva, isso acontece porque as coisas não aconteceram do meu jeito, da forma como eu gostaria, da forma como eu quero que aconteça. Na verdade, quando eu então analiso a minha raiva, eu descubro que a maior parte dela vem da mesma fonte. Eu quero que as coisas sejam do meu jeito. E quando eu não consigo, eu fico com raiva. Eu fico frustrado. Eu perco a paciência. A barreira, então, para vivermos uma boa vida, aquilo que impede, então, que tenhamos o relacionamento saudável com Deus e com as pessoas, está dentro de nós. O nosso egoísmo, a nossa perspectiva de querer que as pessoas elas ajam do jeito que a gente quer que elas ajam, que elas se comportem, que elas respondam do jeito que a gente quer. E quando isso não acontece, a gente fica com raiva, a gente faz bico, assim como uma criança que no meio do supermercado fica lá esperneando, dando aquele show porque quer que o pai compre o que ela quer. Ela não aceita o não como resposta. E aí todos nós, então, temos a tendência de começar a pensar, como eu gostaria que o meu cônjuge deixasse de ser um pouco egoísta. E quando eu penso isso, eu estou pensando, eu quero que ele pare de ser egoísta porque eu quero que ele faça as coisas do meu jeito. Eu quero que ele haja da forma como eu acho que ele tem que agir.
E Pedro diz aqui para nós, meus irmãos, que nós devemos nos afastar do mal, o que significa do egoísmo que marca a mim e a você como pecadores caídos que nós somos. Foi por isso que Jesus disse, olha, aquele que me quiser seguir, negue-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? É negar ao egoísmo, é negar ao desejo e à vontade de querer que as coisas sejam do meu jeito, que as pessoas ajam da maneira como eu acho que elas têm que agir, de querer controlar, de querer moldar. Mas Pedro vai dizer que não basta apenas negar o mal, se afastar do mal. Pedro também diz que nós devemos fazer o bem e fazer isso ativamente. Ou seja, ele diz que nós devemos buscar a paz com todas as pessoas. E Paulo segue nessa mesma linha, quando lá em Romanos capítulo 12, verso 18, ele diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. Em outras palavras, a paz, ela não acontecerá se nós formos apenas indiferentes e passivos, porque às vezes a gente acha que a paz significa assim, tudo bem, aquela pessoa, ela nunca faz o que eu quero, ela nunca age do jeito que eu quero, então eu vou deixá-la para lá. Eu vou ser passivo no meu relacionamento com ela, deixa ela viver a vida dela para lá, eu fico para cá, e aí a gente não vai ter problema, e a gente não vai ter dificuldade. Não é isso que o texto está dizendo. Aqui, o texto está nos dizendo sobre uma busca ativa em termos paz com todas as pessoas. Você lembra? Jesus vai dizer certa vez que se você estiver adorando, se você levar a sua oferta no altar, mas você lembrar que você tem algo contra o seu irmão, ou que o seu irmão tem algo contra você, o que é que você tem que fazer? Continua adorando, entrega a sua oferta, volta para o banco, continua a sua adoração, como se nada tivesse acontecido. Não. Deixa a sua oferta lá no altar. Volta e se reconcilia com o seu irmão. Eu gosto sempre de lembrar esse texto, o fato de que eles não iam ao templo, às vezes eles iam ao templo uma vez por ano, né? E era uma viagem de 2, 3 meses que eles empreendiam até chegar ao templo. Então você imagina o que Jesus está dizendo. Olha o esforço, olha o sacrifício, porque ele teria que deixar a oferta lá, voltar 3 meses, mas 3 meses depois voltar para então poder adorar ao Senhor. Buscar a paz ativamente. Meus irmãos, nós devemos tomar a iniciativa de fazer tudo o que pudermos para restaurar os nossos relacionamentos. É claro, isso é sempre mais demorado, isso é sempre mais trabalhoso do que simplesmente deixar passar, né? Deixa passar, deixa para lá. Rafael fez algo que eu não gostei e tal, eu vou deixar ele para lá, deixa passar. E, claro, porque isso é mais cômodo, né? Isso não dá trabalho, isso não requer sacrifício. Às vezes a gente não quer gastar tempo, a gente não quer gastar energia, e principalmente energia emocional, para poder tratar os nossos relacionamentos. O tempo que precisa acontecer para que a gente possa então endireitar as coisas. Às vezes a gente acha assim, deixa que o tempo vai curar, né? O tempo vai curar. Além do que também, é sempre humilhante para nós, por exemplo, termos que admitir que nós estávamos errados. Ter que reconhecer que nós erramos. Portanto, muitas vezes, nós não buscamos ativamente a paz, porque nós pensamos e agimos dessa forma. É claro que a Bíblia diz que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Mas nós somos chamados sim a confrontar uma pessoa quando ela nos ofende. Quando nós sabemos que alguém tem algo contra nós, somos chamados até ir a essa pessoa. Jesus vai trazer algumas instruções muito importantes para os nossos relacionamentos, quando
nós vemos um irmão nosso em pecado ou quando ele faz algo contra nós. Mateus 18, de 15 a 17, Jesus estabelece ali princípios, né? Se teu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostra-lhe o erro. Se o teu irmão te ouvir, você ganhou o seu irmão de volta. Mas se ele se recusar a te ouvir, leva mais uma testemunha. Tenta mostrar para ele em amor. Tenta ganhar o seu irmão de volta. Mas se ele assim ainda se recusar a te ouvir, então leva o caso para a igreja. Mas há um processo, né? E perceba, Jesus está dizendo ali de alguém que está fazendo algo de errado, e nós entendemos e percebemos isso, nós temos a responsabilidade de ir até o nosso irmão. Não é falar dele, é falar com ele. Porque tem muita gente que gosta de falar do outro, gosta de comentar sobre o outro, mas não tem a atitude de amor de ir até o seu irmão e dizer assim: meu irmão, eu amo você, mas eu preciso dizer que você está errado, que você está em pecado, que você precisa consertar a sua vida. Gálatas capítulo 6, versículo 1, a palavra de Deus vai dizer assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Assim, nessa nossa caminhada, nós devemos nos afastar do mal e nós devemos buscar o bem. E o que significa fazer o bem? Eu só vou citar algumas ações que Pedro nos apresenta aqui, porque ele vai nos apresentar pelo menos 5 qualidades de caráter que precisam estar presentes na minha vida e na sua vida, nessa busca de viver a vida boa, que se manifesta através de relacionamentos saudáveis. Porque ele vai dizer do verso 8, 1 Pedro 3,8, finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Quais são as atitudes? Quais são as ações que precisam estar presentes na minha vida? Primeiro, a busca pela harmonia. Mas parece que tem gente que adora fazer o contrário, né? Tem gente que parece que está sempre pronto para botar fogo no parquinho. Mas a nossa atitude precisa ser harmoniosa. Precisamos aprender, evoluir na arte de nos relacionarmos uns com os outros, de nos relacionarmos bem uns com os outros. E sabe como isso acontece? Eu tenho aprendido que isso acontece quando eu sou rigoroso com os meus erros, mas flexível, misericordioso e perdoador com os erros das outras pessoas. O problema é que a gente age muitas vezes ao contrário. No erro do meu irmão eu sou rigoroso, eu aponto o dedo, eu julgo. Eu estou sempre pronto para mostrar e dizer porque ele está errado. Aí quando é comigo, eu quero que as pessoas sejam flexíveis e misericordiosas comigo. Segunda característica aqui, precisamos ser compassivos. E eu poderia colocar como sinônimo de compassivo ser simpático. Simpatia, gente. Nos nossos relacionamentos nós precisamos buscar ser simpáticos. E a simpatia se dá também quando eu me solidarizo, por exemplo, com o sofrimento dos meus irmãos. Jesus era simpático, porque ele se solidarizava com as fraquezas, com as dificuldades, com as lutas. É se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, conforme Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 12, verso 15. A gente precisa permitir, meus irmãos, que o sofrimento do nosso irmão toque os nossos corações.
Devemos ser sensíveis e buscar sentir a empatia, que é me colocar no lugar do meu irmão. Porque muitas vezes a nossa atitude é, não, está fazendo cera demais, está exagerando demais, também a coisa não é tanto assim. Ou então a gente, mas está acontecendo isso porque ele fez isso, né? É consequência do pecado, é consequência, agora aguenta as consequências, né? Não. Deus nos criou com as nossas emoções, meus irmãos. E para desenvolvermos relacionamentos saudáveis, nós precisamos levar em consideração o sentimento das outras pessoas. O sentimento dos outros. A outra característica aqui, precisamos ser fraternos. Fraternos. Isso vai apontar porque o amor fraternal é o amor que acontece dentro da família. Precisamos ser uma família. Precisamos ser todos membros de uma mesma família. E nós, como igreja, somos a família espiritual. Aliás, os nossos relacionamentos são mais importantes até mesmo do que a nossa família biológica e sanguínea, porque os nossos relacionamentos eles vão continuar para a eternidade. Mas lá no céu eu não vou ser pai, irmão, filho, esposo. Né? Precisamos buscar essa fraternidade. Mas Pedro também diz que nós precisamos ser misericordiosos. Você sabe que misericórdia, a palavra, a raiz aqui, ela vem de entranhas, é algo que mexe com a gente. Em alguns textos dos evangelhos vai dizer que Jesus ficou tão comovido, e a palavra comovido ali é como se ele tivesse ficado com o estômago embrulhado. Você já teve numa situação em que você fica com seu estômago embrulhado? Então, misericórdia aqui traz essa ideia, algo que vem das nossas entranhas, algo que vem dentro de nós. Ou seja, as pessoas precisam perceber que nós nos importamos com elas genuinamente, profundamente. E por último, Pedro também vai dizer sobre a humildade de espírito. Eu poderia usar aqui a palavra humildade mental, que Jesus escreveu sobre, ou que Jesus falou sobre a humildade de coração, lá em Mateus capítulo 11, verso 29. E essa humildade, meus irmãos, ela vem principalmente quando eu busco ativamente amar o meu irmão mais do que eu amo a mim mesmo. Aliás, você sabia que na Bíblia não há um versículo sequer que diga, que ordene que nós devemos amar a nós mesmos? Não tem. Jesus disse lá no texto de Mateus 22, que eu já citei, nós devemos amar os outros como nós amamos a nós mesmos. Porque Jesus está dizendo, olha, a gente se ama. E a medida do amor para com o outro deve ser o amor que eu tenho para com mim mesmo. Mas não há um verso na Bíblia que ordene a amar a nós mesmos. Mas existem muitos versículos que afirmam que nós amamos nós mesmos e também ordenam que nós devemos amar os outros da mesma maneira, na mesma proporção que nós amamos a nós mesmos. Para que eu e você então tenhamos relacionamentos saudáveis, precisamos fazer o bem na nossa caminhada, afastar-se do mal, buscar o bem, desenvolver essas qualidades de caráter que são, claro, qualidades semelhantes a Cristo Jesus. Mas Pedro também vai dizer, por último, que a boa vida, ela resulta de relacionamentos saudáveis, onde nós buscamos fazer o bem em nosso falar. Fazer o bem em nosso falar. Olha o que ele vai dizer no verso 10, 1 Pedro 3,10. Pois quem quiser amar a vida e viver dias felizes, é simples. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade.
O que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo que os nossos lábios, meus irmãos, eles precisam apoiar a nossa conduta. Aquilo que a gente faz, as nossas ações. Lembra? Ele está dizendo, afastem-se do mal, busquem o bem, tragam em suas vidas as qualidades de caráter que ele apresenta ali, as 5 qualidades que eram qualidades de Cristo. E que os lábios de vocês, aquilo que vocês falam, apoiem essas ações de se afastar do mal, de buscar o bem, trazendo as qualidades de Cristo na sua vida. E fazer o bem no nosso falar significa, por exemplo, não retaliar quando nós somos agredidos verbalmente. Não retaliar quando nós somos insultados, mas sim abençoar, o que significa falar bem da outra pessoa. Falar bem para a outra pessoa, fazer o bem para a outra pessoa. E é claro, esse princípio ele vai contra o mundo. Porque quais são os princípios do mundo? O mundo diz para você, não leve desaforo para casa. Né? É bateu, levou. Não se cale, defenda os seus direitos, afirme-se. Mostre aos outros que você tem autorrespeito. Mas o que é que Deus diz para nós? Se alguém te insultar, vai e o abençoa. Se alguém te insultar, diga uma palavra gentil para ela. Amem os seus inimigos. Orem pelos seus inimigos. Jesus vai dizer isso, abençoai os que os amaldiçoam e orem por aqueles que o maltratam. Eu sou o primeiro a dizer, isso não é fácil, mas é Deus quem está mandando. É Deus quem está dizendo para nós que nós precisamos fazer isso. É claro que nós não estamos falando aqui sobre esclarecer mal-entendidos por meio das nossas conversas. Existem momentos certos para que a gente possa expor o nosso ponto de vista, falar a verdade com calma. O que nós estamos falando aqui é daqueles momentos em que a gente está vendo propositalmente que aquela pessoa está sendo abusiva conosco. Quando ela está tentando arranjar briga, confusão, quando ela está jogando as iscas, tentando ganhar você. E o que Pedro está dizendo aqui? Não responda o abuso com outro abuso. Não supere a crítica dele, fazendo você uma crítica maior sobre a pessoa. Não conteste um xingamento, xingando a pessoa com palavrões ainda piores e terríveis. Não responda ao sarcasmo com mais sarcasmo ainda. Não reaja ao ataque atacando. Em vez disso, usem palavras gentis. Porque o sábio, no Antigo Testamento, já tinha nos dito que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita, ela acende a ira, ela joga mais gasolina nessa fogueira. Fazer o bem, meus irmãos, no nosso falar, significa abster-se do engano. Olha o que ele vai dizer no verso 10. Aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. O engano, ele é uma grande barreira na nossa comunicação uns com os outros. E obviamente será uma grande barreira para que tenhamos relacionamentos saudáveis, porque o engano, ele destrói a confiança. Ele afeta o nosso relacionamento de confiança.
E a gente faz isso, por exemplo, quando a gente distorce os fatos para que a gente possa se adequar, ou que a história possa se adequar à nossa perspectiva, ao nosso lado. Ou talvez quando você não menciona certos fatos para que a outra pessoa tenha uma visão distorcida do que realmente aconteceu. O engano acontece quando eu falo uma coisa na frente da pessoa, mas pelas costas eu estou falando mal. Eu estou falando algo completamente diferente. O engano acontece quando eu estou caluniando alguém, falando mal, fazendo observações acerca das pessoas. E não para as pessoas, mas para outras pessoas, acerca daquela pessoa. É claro, eu confesso para vocês que sim, existem situações que é difícil a gente ser honesto. Por exemplo, às vezes somos chamados a contar para um parente, para um amigo querido, a sua condição de que a sua vida está acabando, que a morte está se apresentando. Eu lembro que quando o papai faleceu, a sua irmã mais velha, e eles eram um ano de diferença um para o outro, então eles tinham um relacionamento, eles cresceram juntos e eram, aliás, um dos relacionamentos fraternos de irmãos mais amorosos que eu já vi na minha vida. Era o meu pai com a sua irmã. E a minha tia, ela está enferma já há algum tempo. E logo na primeira vez que eu fui visitá-la depois da morte do papai, os meus primos me chamaram dizendo que eles estavam preocupados, porque eles não queriam que eu dissesse que o papai havia morrido. Porque eles achavam que isso ia mexer ainda mais com o emocional da minha tia. E aí, o que você faz numa situação dessa? É difícil, né? E o que eu disse para eles, olha, eu não vou falar nada, mas se ela me perguntar, eu não vou deixar de ser verdadeiro com ela. Interessante porque ela nunca me perguntou. Todas as vezes que eu fui a visitá-la, ela nunca me perguntou. Mas o que eu pude dizer para eles é que eu não podia mentir. O que eu defendo, meus irmãos, é que a verdade ela é sempre a melhor política. O engano, ele prejudica os nossos relacionamentos. Assim, fazer o bem no nosso falar significa não retaliar, não enganar, mas também fazer o bem no nosso falar significa abençoar as pessoas com palavras que sejam edificantes. Nós devemos falar o bem para os outros. Paulo vai dizer isso, Efésios capítulo 4, verso 15. Ele vai dizer antes, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, o Cristo. A palavra de Deus vai nos dizer que nós devemos falar palavras que abençoam, que edificam, não que destroem, não que colocam as pessoas para baixo. Nessa mesma carta de Efésios, no verso 29, também no capítulo 4, Paulo vai dizer assim, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Também Paulo vai dizer em Romanos capítulo 4, 14, 19, por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e edificação mútua. E agora eu quero chamar você então a fazer a aplicação disso. Pensa em todas as palavras que você falou dentro da sua casa, dentro do seu lar essa semana. Pensa todas as palavras que você não falou, mas que você publicou nas suas redes sociais nessa semana. No seu trabalho. Foram palavras que edificaram as outras pessoas? Ou será que o seu discurso, seja em casa, seja no trabalho, seja nas redes sociais, foi um discurso sarcástico, foi um discurso crítico,
foi um discurso acusatório, foi um discurso raivoso. Porque tem gente que acha assim, né? Ah, a rede social é minha, eu coloco lá o que eu quiser. Aí sai mandando indireta, sai mandando recado. Mas é meu, a rede social, quem quiser me seguir, que segue, eu falo mesmo. Meus irmãos, nós somos destinados para abençoar e edificar a vida uns dos outros. Esse é o nosso chamado. Mas talvez você esteja pensando: ah, pastor, o senhor está falando de que eu preciso negar a mim mesmo, que eu preciso renunciar aos meus direitos, que eu não posso retaliar, que eu preciso abençoar aqueles que me insultam, que eu preciso ser harmonioso, simpático, fraterno, bondoso e humilde. Mas você não sabe, porque lá fora, o mundo lá fora é um mundo de um cachorro querendo comer outro cachorro. Pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não sabe o marido que eu tenho. O senhor não sabe a esposa que eu tenho. O senhor não sabe os colegas de trabalho que eu tenho. Porque se eu fizer isso que você está dizendo, que eu preciso fazer, eu vou ser pisoteado. As pessoas vão passar por cima de mim. Quem é que vai zelar pelos meus direitos? Quem é que vai me proteger se eu agir dessa forma? Pedro traz a resposta para nós no verso 12. Ele vai dizer que Deus fará isso por nós. Deus é quem vai nos proteger. Deus é quem vai cuidar de nós. Deus é quem vai executar justiça. Olha o que ele vai dizer. Pedro está dizendo aqui que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Pedro está dizendo aqui que os ouvidos do Senhor ouvem e atendem à oração dos justos. Mas ele também diz que o rosto do Senhor se volta contra aqueles que praticam o mal. Meus irmãos, a nossa responsabilidade, a minha, a sua, é agradar ao Senhor, fazendo bem em nosso andar e falar. E Deus é o responsável em nos proteger. Deus é o responsável em responder às nossas orações. Há alguns anos atrás, Barbara Bush, esposa de George Bush, presidente dos Estados Unidos, na época em que George Bush presidia aquela nação, numa formatura de uma faculdade, ela disse algumas palavras muito importantes. Ela disse: por mais importante que seja a sua obrigação como médico, advogado ou empresário, você é um ser humano em primeiro lugar. E essas conexões humanas com cônjuges, filhos e amigos são os investimentos mais importantes que você fará. No final da sua vida, você nunca se arrependerá de não ter passado por mais um teste, vencido mais um veredito, fechado mais um negócio. Você vai se arrepender do tempo que não passou com um marido, um filho, um amigo ou um dos pais. O nosso sucesso como sociedade não depende do que acontece na Casa Branca, mas do que acontece dentro da sua casa. O sucesso da nossa vida não depende daquilo que acontece no nosso trabalho. O sucesso da nossa igreja não depende dos relacionamentos que acontecem somente aqui. Não, tudo começa na nossa casa.
Porque relacionamentos saudáveis são, então, o cerne de uma boa vida. São essenciais se nós quisermos vivermos para glorificar a Deus, mas também desfrutar das bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. Meus irmãos, eu não conheço mais nenhum outro texto das Escrituras que faria mais bem para os nossos relacionamentos, seja dentro da nossa casa, seja dentro da nossa igreja, seja no nosso trabalho, seja onde que estivermos, do que 1 Pedro, capítulo 3, de 8 a 12. A minha sugestão para você, memorize esse texto. Quem sabe você possa escrever esse texto e colocar na sua penteadeira. Todo dia, quando você for pentear o seu cabelo, leia esse texto. Traga esse texto para o seu coração. Peça para que Deus ajude você a guardar na memória. Mas, principalmente, tome todas as medidas necessárias para que você possa aplicar esse texto aos seus relacionamentos. Porque é assim que nós podemos viver, então, uma vida boa. Quero convidar você a fechar os seus olhos, inclinar a sua cabeça. Nós já estamos chegando ao final desse culto, mas eu não sei, pode ser que durante essa nossa reflexão, Deus trouxe algumas coisas ao seu coração, Deus trouxe alguns nomes, Deus trouxe algumas pessoas. E sabe, você percebeu que essa semana você falou algo para o seu filho que não foi para edificá-lo. Pode ser que você tenha feito até em tom de brincadeira, né? Porque às vezes em tom de brincadeira a gente fala algumas coisas, mas você percebe que não abençoou, não edificou. Aquela palavra que você deu para o seu cônjuge, no momento de raiva, no momento de irritação, o seu colega de trabalho. Talvez Deus está trazendo ao seu coração um irmão em Cristo, que você precisa buscar para consertar o seu relacionamento com ele, porque o seu relacionamento com ele está rompido. Ele fez algo que você não gostou, mas você no primeiro momento tomou a decisão de deixar para lá. Mas ouvindo hoje a palavra de Deus, e o Espírito Santo agora está incomodando o seu coração, dizendo que você precisa procurar esse irmão. Eu não sei o que o Espírito Santo de Deus está falando com você. Mas se ele está te incomodando, faça agora diante dele o compromisso de buscar aplicar os princípios que nós encontramos aqui na sua vida e nos seus relacionamentos, para que de fato você possa viver a vida boa, para que de fato você possa desfrutar das bênçãos que Deus quer derramar para você, porque a boa vida, ela depende do nosso relacionamento com Deus e de mantermos relacionamentos saudáveis em nossa vida, em nossa caminhada, em nossa jornada. E assim, Pai, depois de ouvirmos a Tua palavra, nós nos submetemos e nos colocamos diante do Senhor. E agora pedimos a Deus para que o Teu Santo Espírito possa sondar os nossos corações. Para que o Teu Santo Espírito possa, quem sabe, trazer à tona o nome, uma vida, uma pessoa que nós precisamos procurar, que nós precisamos nos reconciliar, que nós precisamos consertar, ó Deus, os nossos relacionamentos que foram afetados, talvez por uma fala, por uma palavra maldita, mal colocada, talvez por uma ação deliberada ou não, talvez pela omissão
E quem sabe, ó Deus, essa pessoa é a pessoa que está mais próxima da gente. É o nosso cônjuge. É o nosso filho. É o pai, é a mãe. É o irmão. É o irmão em Cristo. É o colega de trabalho. Ó Deus, ajuda, Senhor, a cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos de fato viver essa boa vida, essa vida alegre, essa vida feliz, que não está relacionada com a quantidade de bens que a gente tem, mas que está relacionada com a riqueza dos relacionamentos que nós mantemos, nutrimos e desenvolvemos. Nos ajuda, Senhor, para que sejamos de fato uma igreja em que somos ensinados a amar os nossos irmãos, a olhar cada um deles da maneira como o Senhor os olha, da maneira como o Senhor os vê. Que possamos buscar, ó Deus, as virtudes que são necessárias para que possamos ter e desenvolver esses relacionamentos saudáveis, ou seja, que possamos ser pessoas harmoniosas, que possamos, ó Deus, ser pessoas misericordiosas, que possamos ser pessoas compassivas, simpáticas, que possamos, ó Deus, ser pessoas humildes em espírito. Porque somente assim viveremos a vida que vale a pena ser vivida. Nos ajuda, Senhor. Nos quebranta. Nos transforma. Nós nos colocamos diante de Ti. E pedimos que o Senhor faça isso. Para que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, em nossos relacionamentos, e possamos viver a vida boa, que redunde em glória ao Senhor, e também alegria e felicidade aos nossos corações. Pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos leve em paz de volta para os nossos lares. Que o Senhor nos dê uma semana feliz, abençoada, rica na Tua presença. Que possamos ter oportunidades práticas, ó Deus, de aplicar tudo aquilo que nós ouvimos aqui nessa noite, em nossos relacionamentos. E que o Teu Santo Espírito nos guie, ó Deus, nessa jornada, para que sejamos e vivamos da maneira como o Senhor quer e deseja para cada um de nós. E que assim o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos conceda o seu favor e a sua paz, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Como a gente não fez isso no começo do culto, ou durante o culto, queria desafiar você agora, enquanto você sai, abraça seu irmão, dá um forte abraço nele, abençoa ele, deseja a ele uma semana feliz, abençoada, declare o seu amor para com o seu irmão. Faça isso, em nome de Jesus. Vá em paz, que Deus abençoe você.